Fala aí pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre o jogo do São Paulo ontem contra o Aliança Lima pela Copa Libertadores, o empate que saiu com gosto de derrota para os São Paulinos, que saíram decepcionados do estádio, e o São Paulo chegou a abrir 2-0 e terminou o jogo 2-2, então foi bem frustrante. Inclusive recebi várias mensagens de amigos, entre aspas, que vieram tirar uma onda, falando que estavam ansiosíssimos para o vídeo de hoje, que não iam perder por nada, que queriam ver o que eu ia falar. Bom, então vamos para o vídeo. Antes de entrar na análise do jogo em si, uma notícia importante que foi que o Lucas deu uma entrevista pré-jogo para a ESPN, para o André Plihal e para o Luiz Fabiano, falando que dentro de 10 dias aproximadamente, no máximo 14 dias, mais tardar, ele já estaria apto para voltar a jogar. Então ele é o melhor jogador do elenco, na minha opinião, junto com o Oscar, mas ainda assim eu acho que o Lucas é o melhor. E está fazendo uma falta absurda, então essa é uma excelente notícia para os São Paulinos, para o elenco, para a comissão técnica, para todo mundo. Bom, a respeito do jogo, nos minutos iniciais o time de São Paulo estava bem nervoso, estava cometendo algumas faltas perto da parte da defesa, da zaga, estava permitindo com que o Aliança Lima tivesse cruzamentos, que tudo que eles queriam eram achar algum gol de cabeça, gol de bola parada, de cruzamentos. Então o São Paulo estava cedendo isso no começo do jogo e o juiz estava marcando todos os toques possíveis de um lado quanto para o outro. Inclusive o juiz estava picotando bastante o jogo. Quando o São Paulo queria sair rápido das jogadas, ele pedia para voltar e fazer a cobrança novamente, então isso atrapalhava bastante a dinâmica do jogo. Inclusive o Zubeldia reclamou disso, se não me engano, nos 5 ou 6 minutos de jogo, e já tomou o primeiro amarelo. Então o São Paulo em si demorou a entender o jogo que o árbitro ia fazer, porque cada árbitro tem sua dinâmica para apitar um jogo, e também demorou para entrar no jogo. Mas o São Paulo ele entrou com uma proposta um pouco mais exposta nesse jogo. Ele estava com o Lucas Ferreira fazendo a ala, apesar de estar com 3 zagueiros. O Ferrares está saindo mais para o lado direito. O lado esquerdo estava bem coberto, com o Exon Dias, e no ataque o Ferreirinha fazendo a parte da ala, mas na parte direita você tinha mais ou menos o Lucas Ferreira fazendo essa parte, e o São Paulo não tinha entrado com um lateral de ofício, como o Cedric, por exemplo. Então ele tinha uma defesa mais exposta, tanto que tomou uma bola do Barcos no travessão, mas ele tinha um ataque que estava mais forte e propício a fazer gols. Então foi uma opção técnica, principalmente pelo fato do jogo ser no Morumbi e o São Paulo ser mandante do jogo. A estratégia funcionou, porque o São Paulo saiu com 2 gols do Ferreirinha no primeiro tempo. Um drible que ele deu, entrou no goleiro e chutou a bola, desviou, acabou entrando. E um outro que foi um cruzamento do Marcos Antônio. O Ferreirinha desviou de cabeça e abriu 2-0. E o São Paulo foi para o intervalo do primeiro tempo, para o segundo, com um resultado muito bom nas mãos. Mas quando ele voltou para o segundo tempo, a primeira notícia foi que o Arboleda sentiu a coxa, teve que ser substituído, e o Arboleda na minha opinião, o pilar defensivo do São Paulo. Então, sem o Arboleda, o São Paulo perde muito. Isso, somado ao fato de que o Ferreirinha, aos 65 minutos, foi substituído, e na hora eu fiz questionamento: por que o melhor jogador em campo está sendo substituído? Se ele tinha sentido uma lesão, se era alguma precaução médica, se era uma opção técnica mesmo, o que tinha acontecido. E depois do jogo, o Ferreirinha deu uma entrevista pós-jogo dizendo que ele já não estava aguentando, que ele estava no limite do cansaço, que ele não estava conseguindo mais aguentar voltar para marcar. Então aconteceu de ele precisar ser substituído. Inclusive eu assisti algumas entrevistas de alguns canais e me falaram que as pessoas que estavam em campo perceberam que ele estava esticando a perna, tendo possíveis câimbras. Então
era uma substituição que tinha que ser feita, apesar de ele estar sendo o melhor em campo. O grande X da questão é que o São Paulo não tem outro ponta para colocar no lugar. Então, o Zubeldia teria as seguintes opções. Ou ele optava por dobrar a lateral esquerda, igual ele tinha feito no jogo contra o Tadieres na Argentina, e que tinha funcionado nesse jogo, que seria o Enzo Dias e o Wendel dobrando a lateral esquerda. Ou ele teria que mudar o esquema tático, porque o único ponta que ele teria seria o Henrique do Carmo, que, aliás, nem estava relacionado para esse jogo. E o São Paulo está com muitos desfalques por lesão. Então, acabou que a opção dele, ele não quis mudar o esquema tático e optou por dobrar o lateral. E o grande problema é que o Wendel entrou muito mal. Logo em seguida da entrada dele, ele deu um azar do gol sair. O São Paulo deu um azar com o gol sair de 30 segundos a 1 minuto após a substituição. Então isso colocou um fogo no jogo e o time deles veio pro tudo ou nada e a segunda jogada saiu também da parte da lateral do Wendel. Então ele foi um dos piores do jogo, juntamente com o Caleri, na minha opinião. E claro, tem a parte que é a responsabilidade do técnico, tem a parte que é a responsabilidade dos jogadores, que aliás, quando estavam ganhando de 2-0, eles não souberam catimbar o jogo. Uma Libertadores, ela pede um pouco de catimba, você tem que saber jogar a competição, não é sempre que você vai golear, já disse isso no vídeo anterior. Você tem que entender o momento do seu time, você teve que perder um zagueiro, que era essencial para o seu esquema tático, apesar de ter entrado o Juan Tressoldi no lugar, mas ele não é igual ao Arboleda. O Ferreirinho, que era o melhor em campo, saiu e o time adversário está vindo com tudo para cima de você. Então, partindo desse ponto, eu acho que a culpa não é só do Zubeldia, apesar de ser dele. A gente tem que entender que os jogadores também são culpados e que também tem a parte de muito desfalque. O São Paulo está sem Lucas, está sem Oscar, está sem Pablo Maia, primeiro volante, Luiz Gustavo, primeiro volante, o Alisson está sendo improvisado de primeiro volante, mas ele é segundo. Então o São Paulo está com muito desfalque. Agora o Arboleda, mais um. Então dos 5 que eu mencionei, 4 são titulares, só o Luiz Gustavo que é banco. Então isso é um problema. Bom, com relação aqui ao jogo, também é importante destacar que o Juan Tressoldi, que jogou nesse jogo, ele no meio do ano ele tem um contrato que vai expirar. Se o São Paulo quiser adquirir ele, vão ser 26 milhões de reais. Inclusive o Marcos Antônio, que também atua, se o São Paulo quiser adquirir ele no meio do ano, são 4 milhões e 200 mil euros no meio do ano, se ele quiser adquirir. Então, essa é uma coisa que o São Paulo vai ter que pensar se vale a pena, até porque está um ano de reestruturação. E fica de aprendizado que a mesma coisa que eu disse em relação ao jogo do Flamengo, mas agora eu vou especificar um pouco mais. Dentre todos os times que estão na Libertadores, o único que está 100% é o time do Palmeiras, que tem um baita de um elenco, e mesmo assim, contra o Sporting Cristal, fez o gol no final do jogo, sendo o gol da vitória. O Inter está com 4 pontos, o São Paulo tem 4 pontos, o Bahia tem 4 pontos, o Flamengo tem 3 pontos e o Fortaleza, a gente não sabe se vai ter 3 pontos agora por conta da confusão, mas se tiver, vai ser no máximo 3, porque perdeu o primeiro jogo pro Racing de 3-0. Então, a Libertadores é uma competição muito particular e você tem que respeitar muito ela. Então, não vai ser esse empate que vai decretar o fim do mundo. O São Paulo ainda tem uma caminhada para fazer, tem grande chance de se classificar, está em segundo grupo. O próximo jogo é contra o Libertad, que é o primeiro do grupo, ainda tem 2 jogos contra o Libertad. Então, espero que o Lucas já tenha voltado até lá, mas fica o aprendizado que essa tática não funcionou e que para as próximas partidas o Zubeldia vai ter que pensar alguma forma. E também fica uma notícia boa, que o Lucas Ferreira foi muito bem na partida, o jovem da base. Então, muito disso, acho que ele entrou porque a posição estava pedindo, porque é uma posição que estava vaga, e também porque ele tem um físico melhor que os outros atletas que são da base, que
o Alves, que o Rian, mas de qualquer forma é um bom sinal que o São Paulo tem um reforço da base que está pedindo passagem. E, bom, com relação às pessoas que me mandaram mensagem, que estavam muito ansiosas para receber essa análise, bom, trouxe até aqui, passo pano para o Zubeldia nesse jogo. Eu acho que ele ainda tem um aproveitamento bom na competição, mas eu acho que precisa ficar de olho no trabalho dele. No meio do ano vai ter a parada para o Super Mundial, São Paulo não disputa. Acho que o Zubeldia, na minha concepção, devia seguir com o trabalho até lá e ser feita uma análise quando tiver a parada do campeonato, se ele deve ficar ou não. Se ele for bem e a direção do São Paulo optar por ele ficar, ok, ele vai ter mais uma pré-temporada. E caso optem por ele não ficar, o novo técnico que chegar vai ter uma parada de 1 mês, que seria uma nova pré-temporada, para ajustar novas táticas e implementar o estilo de jogo de acordo com o técnico. Fora que alguns jogadores vão retornar de lesão e no meio do ano talvez chegue uma ou outra contratação pontual, como por exemplo um Thiago Mendes da vida, mas a princípio o São Paulo não tem nada. Esse vai ser um meio de ano que vai ser bem difícil de contratar do São Paulo por conta da reestruturação do FIDIC, né? Reestruturação, e muito dela se deve ao FIDIC. Mas enfim, essa é a minha análise do jogo de ontem. Calma, respira, não tomem esse final de semana como essencial, como vida ou morte para o São Paulo, mas vamos entender o que está acontecendo e vamos cobrar de acordo com o que tem que ser cobrado, sem excessos e sem falar, o São Paulo tem que entrar na Libertadores, tem que golear todo mundo, o Flamengo tem que entrar na Libertadores, tem que golear todo mundo, o Inter, não funciona assim. Acho que os times brasileiros estão tendo uma soberba muito grande quando vão para a Libertadores. Acham que só pode ser eliminado por outros brasileiros em fases mais avançadas, ou até mesmo por um River, no máximo um Racing, Boca, mas é que o Boca está vivendo um momento muito ruim, nem está na Libertadores esse ano. Bom, as coisas não são assim e os brasileiros têm que respeitar mais a Libertadores e os outros times que disputam essa competição. Acho que a soberba está muito grande no momento. Bom, minha análise é essa. E muito obrigado. Quem gostou, curte, compartilha, faz algum comentário que eu respondo em cima e se inscreve no canal, por favor. Bom, muito obrigado. Tchau, tchau.